Olá, galera. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje vamos estudar um pouquinho aí de crase. Vou falar para vocês. Caso fique um pouco difícil, a gente vai para a parte do Word para eu escrever e que vocês realmente consigam entender uma matéria que cai sempre em concursos e, de uma forma geral, não é só saber os exercícios, né? Mas também entender bastante a teoria. Quando a gente fala de crase, eu vou falar exatamente da fusão da preposição mais o artigo. Então, eu vou ter ali, vou escrever aqui para vocês. Eu vou ter justamente a junção da preposição com o artigo definido. Então, vou só pegar aqui para que fique um pouquinho mais esclarecido. Espera aí. Então, a gente tem o seguinte aqui, vou colocar nessa outra página. Nós temos as normas sobre o uso do acento indicativo de crase estão corretamente empregadas na frase. Então, ele já vem com a pergunta. Mas antes, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, a gente tem essa situação aqui que aparece no Word sobre a questão da crase, né? O que seria isso? Então, a gente tem crase é a junção da preposição a, vou só aumentar, com o artigo definido a. Então, você tem essa fusão, você tem essa junção de um a com o outro. Também pode ser a junção da preposição a com pronomes que começam com o a, seja o aquela, aquele, aquilo, que são os pronomes. No caso, são pronomes aqui demonstrativos. Aquela casa, aquele carro, aquilo que estamos vendo. Então, você tem justamente aí a fusão, a junção. Então, toda palavra que estiver anteriormente, que vier depois, a gente precisa analisar. Então, por exemplo, a gente tem nesses exercícios, que eu vou colocar, então eu vou ficar voltando, né? Então, a gente tem assim, ó. As normas sobre o uso do acento indicativo de crase estão corretamente empregadas na frase. Eles mencionaram aquilo que o autor disse. Os novos estudos devem ser acessíveis a todos. A inteligência artificial pode ser benéfica à sociedade. Os cientistas citam as consequências das inteligências artificiais. Então, pessoal, vocês têm que observar a palavra que esteja anterior ao uso da crase e a palavra que esteja com a crase. Então, a gente tem o seguinte: eles mencionaram aquilo. Quem menciona, menciona o quê? Menciona alguma coisa. Então, ali, quem menciona, menciona o quê? Menciona alguma coisa. Então, o mencionar ali, que é o verbo, ele é só transitivo direto. Ele não está pedindo a fusão ali da preposição. O aquilo é o pronome demonstrativo. Mas, neste caso, quem menciona, menciona o quê? Menciona alguma coisa. Então, a gente não terá ali o caso, né, de colocar uma fusão de preposição mais artigo, porque quem menciona, menciona alguma coisa. Então, aquele a é somente o artigo, é o a do artigo mais aquilo que é o pronome demonstrativo, né? Aquilo é lindo, aquela casa é bonita. Então, exatamente vai acontecer isso. Depois eu vou passar para o Word para que vocês entendam. Os novos estudos devem ser acessíveis a todos. Quem é acessível a. Ótimo. Mas repare que nós temos o pronome indefinido todos. E o que vai tratar nos pronomes indefinidos? A maioria dos pronomes indefinidos, a gente não vai utilizar a crase anteriormente. Então, os pronomes indefinidos são justamente aqueles que apresentam, de um modo vago, os seres em terceira pessoa. Então, a gente vai falar que pronomes indefinidos que não, né, admitem artigo, a gente não tem como colocar a crase. Então, assim como alguém, alguma, todos, nenhuma, cada, certa, pouco, entre muitos outros pronomes indefinidos, a gente não vai admitir o uso da crase. Então, por isso, ali, né, nesse estudo ali, nós também não utilizaremos, porque não admite artigo. Então, se não admite artigo ali, não tem por que usar a crase, já que ela se trata dessa fusão. A inteligência artificial pode ser benéfica à sociedade. Benéfica. O que é benéfico, o que é benéfica a alguma coisa. Então, você já tem ali
a preposição. Benéfica a. Sociedade é uma palavra feminina. Se sociedade é uma palavra feminina, você já tem o quê? Você já tem esse substantivo feminino. Então, ali a gente tem a fusão tanto da preposição, quem é benéfica a, e sociedade, que é uma palavra, um substantivo feminino. E aí a gente tem o uso correto da crase. O uso indicativo da crase vai ser na letra C. Benéfica a, preposição, mais sociedade, palavra feminina. Fazendo a fusão, fazendo a junção, nós temos preposição com artigo, logo está correta aí na letra C. Então, a gente marca aqui. Os cientistas citam as consequências das inteligências artificiais. Gente, percebam que quem cita, cita o quê? Cita alguma coisa. Então, se quem cita, cita o quê, cita alguma coisa, o verbo citar ali, ele é só verbo transitivo direto. Então, não pede ali essa crase, né? Então, essa crase está errada, você não vai colocá-la. Citam o quê? As consequências. Ali é somente o artigo que acompanha o substantivo consequências, que é feminino, mas não pede a preposição. Então, a gente não terá essa crase. E o que acontece aqui? Ó? Eles mencionaram aquilo que o autor disse. Vou botar aqui, ó. Ó, observem. Eles mencionaram, vou botar tudo em caixa alta. Eles mencionaram aquilo que o autor disse. Aquilo que o autor disse. Reparem que a gente tem o verbo mencionar. Quem menciona, menciona o quê? Menciona alguma coisa. Então, ali não pede. Este mencionar aqui que a gente tem é somente verbo transitivo direto. Quem menciona, menciona o quê? Menciona alguma coisa. Então, o a que a gente tem ali é um artigo. E depois o que a gente vai ter é justamente o aquilo é o pronome demonstrativo que fez essa junção ali. Mas para ser crase tem que ter junção da preposição. Aqui não vai pedir preposição. Aqui é VTD. VTD não pede. Então, você tem fusão de artigo e pronome demonstrativo. Não pede aqui a crase. Aí, na outra frase, a gente tem o seguinte. Ele bota, os novos estudos devem ser acessíveis a todos. Os novos estudos, os novos estudos devem ser acessíveis a todos. Reparem que a gente tem os novos estudos devem ser acessíveis a, show. Só que aqui é somente a preposição. Aqui não temos artigo. Se não temos artigo, aqui é somente preposição, não cabe nenhuma crase aqui. Até porque nós temos o quê? Nós temos o pronome indefinido. E na maioria dos pronomes indefinidos, não iremos colocar crase, a não ser que este pronome anterior pedisse um artigo anteriormente para que houvesse essa junção. Reparem também que a gente tem singular mais plural. Singular mais plural, como a regra geral fala, os professores, os bizus, crase nem a pau. Singular plural, crase nem a pau. Depois temos a inteligência artificial pode ser benéfica à sociedade, que é a resposta. A inteligência artificial é benéfica à sociedade. A inteligência artificial é benéfica à sociedade. Quem é benéfica a alguma coisa. Reparem que a palavra sociedade é um substantivo feminino. Esse substantivo feminino a gente poderia trocar ali ao povo. É benéfica ao povo. Então, se você consegue fazer essa troca, você tem justamente a regra ali da preposição, da fusão, mais do artigo, antes da palavra sociedade, que é um substantivo feminino. Então, ok, com certeza aí você tem que utilizar a crase. Por isso que a resposta é a inteligência artificial é benéfica à sociedade, que consta aí na letra C. Os cientistas citam as consequências das inteligências artificiais. Os cientistas citam
as consequências da inteligência artificial. Por que aqui não tem, gente? As consequências. Por que aqui não temos? Quem cita, cita o quê? Cita alguma coisa. Não tem preposição, a gente só terá o artigo ligado a esse substantivo feminino. Por isso, quem cita, cita o quê? Você não tem a fusão, logo você não tem a crase. Então, tem que entender isso para que você consiga olhar, analisar e dar tudo certo. À luz da norma padrão, a oração que apresenta erro no uso do sinal indicativo de crase é... Então, ele já quer que apresenta erro. A compra foi feita a prazo. Ele comeu um frango à parmegiana, que apresenta erro. Todos chegaram pontualmente às 10 horas. Deram apoio àquele homem que apareceu em seguida. O que acontece aí? A compra foi feita a prazo. Você tem que pegar a palavra que vem depois dessa crase aí. Qual é a palavra? A palavra é prazo. Você fala a prazo, a palavra prazo, que é um substantivo. Esse substantivo é feminino ou esse substantivo é masculino? Então, você precisa pensar assim, é a prazo que você fala ou o prazo? É o prazo. A compra foi feita a prazo. Só que prazo é o quê? Prazo é substantivo masculino. Então, a gente já viu o erro aí, ok? Ele comeu um frango à parmegiana. É a moda de Parma. Ele comeu um frango, você consegue encaixar de forma implícita, ou seja, dentro do contexto ali, que ele comeu um frango à moda de Parma. Se você consegue fazer isso, você terá ali o uso indicativo da crase, que está correto. Todos chegaram pontualmente às 10 horas. 10 horas, gente, é hora exata. Se é hora exata, você tem que colocar a crase obrigatoriamente. Ele quer o erro. Então, a gente tem, até o momento, a letra A. Deram apoio àquele homem que apareceu em seguida. Quem dá apoio a alguém. Ele está dando apoio a quem? Aquele homem. Deram apoio àquele homem que apareceu em seguida. Reparem que quem dá apoio a. Dá apoio a alguém, a alguma coisa. Então, você tem justamente um azinho. Esse azinho ali, apoio a. Apoio a. Então, você tem o a. E você depois tem o aquele. Então, fez a fusão do a mais aquele. Se você tem a fusão do a mais aquele, você precisa usar o sinal indicativo de crase. Então, está totalmente correta. Logo, o erro aí vai ser a letra A, tá ok? Vamos lá, vou marcar aqui rapidinho. Caramba. Então, a gente tem aqui a letra A, que temos o erro. A prazo, a palavra prazo é substantivo masculino. Antes de substantivo masculino, nós não utilizamos crase, né? Antes de palavras masculinas, exceto quando a gente pode botar a maneira, a moda, né? Encaixar a moda de Luís XV, de Camões, aí é um outro sentido. Há emprego correto do acento grave indicativo de crase há emprego correto do acento grave indicativo de crase em o carteiro enviou mensagem a cidadãos do interior. Ele entregou o presente a Antônio. No final da rua, vire à direita. O carro é movido a gás e a venda é a prazo. Vamos pensar em tudo que eu falei já anteriormente. O carteiro enviou mensagem a cidadãs. Gente, o que acontece?
A cidadãs. A cidadãs, nós temos singular e depois plural. Crase, nem, a, pau. É a regra, né? Nós falamos isso, os professores, de uma forma geral. Então, o carteiro enviou mensagem a cidadãs, singular mais plural. Crase, nem, a, pau. Então, você não pode utilizar ele, que é o quê? A correta. Ele entregou o presente a Antônio. Antônio é substantivo masculino, é um nome e é substantivo masculino, é o Antônio. Então, não terá crase aí. No final da rua, vire à direita. Então, você tem à direita, à esquerda, ao lado, você tem em cima, por dentro, embaixo. Nós temos locuções adverbiais, né? Então, nas locuções adverbiais, no sentido aí de femininas, locuções adverbiais femininas, a gente precisa utilizar a crase. Então, até o momento, é a correta, a letra C. O carro é movido a gás. Gás é substantivo masculino. É o gás. Se é o gás, não vai utilizar crase. A venda é a prazo. A palavra prazo é um substantivo também masculino. Nós temos o prazo. Se é o prazo, como é o gás, como é o Antônio, são todas palavras masculinas. Então, não utilizaremos de forma alguma aí o acento grave, o indicativo de crase. Então, a única correta vai ser a letra C. No final da rua, vire à direita. Então, se vire à direita aí, você tem o sentido da crase, locução adverbial feminina. Letra C é a correta. Aqui, gente, singular plural, crase nem a pau. Antônio, substantivo masculino, não pode. Aqui você tem também substantivo masculino, não pode. Aqui você também tem substantivo masculino, não pode. E aqui você tem o quê? À direita, locução adverbial feminina. À direita, à esquerda, tá? Então, não errem isso. Aqui ficou de novo, né? Então, a gente tira aqui, porque repetiu, tá? Crase, gente, sem acento, entrou lá na digitação com acento, mas sem acento, tá? Depois a gente vai mudar. Emprega-se o acento indicativo de crase ou acento grave na seguinte passagem do texto. O IBGE possui grande importância no fornecimento de dados às instituições públicas e privadas do país. Esse recurso linguístico também deve ser empregado na expressão destacada em... Vamos ver aqui. Para obter sucesso, é necessário recorrer a todas as instâncias cabíveis. Ele quer o quê? O recurso, que é o acento grave, também deve ser empregado na expressão a todas as instâncias cabíveis. Não gostei da experiência, jamais retornarei àquele lugar. Avisei a aluna de que não haveria aula naquela semana. Nas próximas férias, vou a Campos do Jordão. Terminei meu expediente, agora vou a casa. Então, aqui a gente precisa entender algumas situações, né? Então, a gente tem, para obter sucesso, é necessário recorrer a todas as instâncias cabíveis. Você tem que olhar para a palavra todas aqui. Essa palavra todas, ela vai pedir o quê? Essa palavra todas, ela é um pronome indefinido. Este pronome indefinido aqui, ele não pede artigo. Só temos aqui a preposição. Só ver se está. Só temos ali a preposição. Para que haja crase, a gente precisa da fusão da preposição e do artigo. Então, aqui só temos preposição. Logo, não utilizaremos crase aí. Ele quer o quê? Que deve ter a crase. Também devemos empregar o acento indicativo de crase. Pronome indefinido aqui e não pede artigo, só preposição. Não utilizaremos. Não gostei da experiência, jamais retornarei àquele lugar. Quem retorna, retorna a algum lugar. Quem retorna, retorna a. Reparem que aqui você pede o azinho, retorna a, e você tem o aquele do pronome demonstrativo. Então, você tem o a mais aquele. A mais aquele. Essa aqui, eu vou ver se dá para copiar, para botar aqui para vocês, ó. Isso. Então, aqui, ó, vocês vão ver, ó. Olha só, para ficar mais explicativo.
Não gostei da experiência, jamais retornarei àquele lugar. Então, eu coloquei aqui para vocês. Jamais retornarei. Quem retorna, retorna a algum lugar. Então, você já tem esse a aqui. Você já tem o azinho. E o aquele é mais o pronome demonstrativo. Então, você tem o a mais aquele. Neste caso, a mais aquele, você precisa da crase. Então, vai ficar aquele lugar. Não gostei da experiência, jamais retornarei a aquele lugar. Para não colocar a aquele lugar, você faz a fusão do azinho mais o aquele. Então, você realmente precisa aí dessa crase, ok? A resposta vai ser essa letra. Só voltar aqui para colocar. A resposta justamente aí vai ser a letra B. Avisei a aluna de que não haveria aula naquela semana. Quem avisa, avisa alguma coisa para alguém. Quem avisa, avisa alguma coisa. Avisei a aluna de que não haveria aula naquela semana. Só que aí reparem que tá, avisei a aluna de que não haveria aula naquela semana. Você já tem a preposição aqui, ó, que é o de. Aqui você já tem uma preposição. Aqui você tem só um artigo. Quem avisa, avisa a. Só que repare que você já tem a preposição. Então, a gente não pode colocar dois objetos indiretos. Você tem que deixar um objeto indireto, que já tem aqui, e aqui só o objeto direto. Justamente porque a gente, quando faz uma frase, a gente não pode ter objeto direto mais um objeto direto. A gente precisa de um objeto direto, que aqui vai ser somente o artigo, e mais um objeto indireto com a preposição. Então, aqui não vai precisar da crase. Nas próximas férias, vou a Campos do Jordão. Se poder, mas está tudo certo. Nas próximas férias, vou a Campos do Jordão. Quem há, volta. Quem vai a algum lugar, quem vai, volta, dá. Então, vou a Campos do Jordão, eu volto da Campos do Jordão ou volto de Campos do Jordão? Eu vou a Campos do Jordão e volto de Campos do Jordão. Então, quem volta de, crase para quê? Não vai utilizar crase. Se eu fosse à Bahia, eu voltaria da Bahia. Vou à Bahia, volto da Bahia, crase A. Se eu vou a Fortaleza, eu volto de Fortaleza. Não há crase, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Espera aí. Nas próximas férias, vou a Campos do Jordão. Quem vai a Campos do Jordão, volta de Campos do Jordão. Não há crase. Se fosse vai a Bahia, volta da Bahia. Aí crase A. Então, vai a, volta da, temos a crase. Vai a, volta de, crase para quê? Ok? Então, você tem sentido. Depois ele coloca, terminei meu expediente, agora vou a casa. Casa aqui, gente, não está especificada. Se casa não estiver especificada, você não vai utilizar a crase, não vai fazer a fusão. Então, o azinho que a gente tem ali, quem vai a voar ali é só o artigo. Se fosse vou à casa dos meus pais, vou à casa da minha mãe, vou à casa da minha sogra, aí você especificaria. Aí teria que indicar e colocar a crase para que haja essa ideia específica. Então, temos a letra B. À luz da norma padrão, a alternativa em que se verifica o uso correto do acento grave indicador de crase é: devemos manifestar todo o nosso respeito a ele. Fui àquele lugar para comprar novos presentes. No dia a dia, ela tem se mostrado muito tranquila. Ele demorou muito a escrever aquele novo romance. Ele quer o quê? Que verifique o uso correto. Devemos manifestar todo o nosso respeito a ele. Ele, gente, é pronome pessoal do caso reto. Não utiliza crase. Pronome pessoal do caso reto é proibida a crase. Não utiliza. Nem eu, tu, nem ele, nem ela, nem nós, vós, eles ou elas.
crase proibida. Fui àquele lugar para comprar novos presentes. Quem há, vai a algum lugar. Quem há, vai a. Quem há, se vai, volta de, crase para quê? Só que fui a algum lugar. Então, você tem a mesma ideia ali do vai. Então, você tem exatamente isso aqui, ó, que eu coloquei. Por isso que a gente tem a resposta na letra B. O que acontece aqui, ó? Botei, fui àquele lugar para comprar novos presentes. Vai a algum lugar. Você tem o azinho ali, mais o aquele, que pede a preposição. Que pede a preposição, não. Que pede a crase. Você tem a fusão da preposição mais o pronome demonstrativo. Então, está pedindo ali. Fui a mais a, você precisa colocar a fusão, você precisa colocar a crase ali. No dia a dia, ele tem se mostrado muito tranquila. No dia a dia, ela tem se mostrado muito tranquila. No dia a dia, palavra repetida, crase proibida. Palavra repetida, crase proibida. Então, aqui não utilizaremos crase. Ele demorou muito a escrever. Escrever é verbo. Crase proibida. É a escrever sem a crase aí, tá? Então, a escrever é verbo escrever. Não pode. Então, a resposta é a letra B. A mais a, aquele. Aqui, pronome pessoal do caso reto, proibida. Aqui, palavra repetida, proibida. Aqui é verbo, anteriormente é proibido. Então, tem que saber isso através de exercícios. A frase cujo emprego do acento grave está correto é: depois de muito tempo, ele voltou a casa. Eu me dirigi a João para lhe prestar condolências. Todos se voltaram àquela situação constrangedora. Ele foi a Portugal para rever os parentes do padrasto. Depois de muito tempo, ele voltou a casa. Casa que não está especificada, então não utilizaremos. Eu me dirigi a João para lhe prestar condolências. João é substantivo masculino, proibida. Todos se voltaram àquela situação constrangedora. Aquela, quem se volta a. A mais a, coloca a crase, faz a fusão. Então, temos a resposta aqui, que é a correta, letra C. Ele foi a Portugal para rever os parentes. Quem vai a Portugal, gente, volta de Portugal. Se volta de, crase para quê? Crase não poderá ser usada. Não está especificado, não tem crase. João, palavra masculina, não há crase. Quem vai a Portugal volta de, não tem crase. Crase para quê? Só se fosse da, aí sim. Quem volta, volta a mais a, aquela, fusão, crase, letra C. Treinando, gente, dá certo, tá? Porque tudo acaba sendo repetido. Ao reescrever o trecho quando cerca de 40% da população é imune ao vírus, o acento grave está corretamente indicado em quando cerca de 40% da população é imune a grupos comuns de doença, quando cerca de 40% da população é imune a seus efeitos prolongados, quando cerca de 40% da população é imune àquele tipo de contágio, quando cerca de 40% da população é imune a vetor mais próximo. Perceba que aqui nós temos agrupos, singular, plural, crase, nem a pau. Singular, depois plural, crase, nem a pau. Quando cerca de 40% da população é imune a seus efeitos prolongados. A, singular, depois plural, crase, nem a pau. E o que acontece? Seu é pronome possessivo, tá? O que a gente vai falar aqui, ó? Peraí. A crase só é facultativa quando o pronome possessivo está no singular. Quando o pronome possessivo está no singular. A crase é facultativa, só é facultativa quando o pronome
possessivo está no singular. Então, a gente tem o seguinte. Quando o pronome possessivo é adjetivo feminino, sua, minha, nossa, tu, o uso da frase é facultativo. Ele entregou o presente à sua noiva. Pode ser com a crase ou sem a crase. Só que aqui está o quê? Ele está no singular. E o que a gente tem aí? Plural. É singular, plural, crase nem a pau. Ali a gente tem uma ideia facultativa, porque está tudo no singular. Então, você tem tanto a ideia ali do a sua eu não estou compartilhando, mas acredito que vocês estejam enxergando, né? Por exemplo, ele entregou o presente à sua noiva. Entregou quem? O que a alguém. O a ali é singular, o sua é singular. O uso aí vai ser facultativo. Mas se fosse plural, como a gente tem aí, é proibido, tá? Aqui é proibido. Singular, plural, proibido. Singular, plural, proibido. Quando cerca de 40% da população é imune àquele tipo de contágio, quem é imune é imune a. Então, você já tem um azinho aqui. Mais o aquele, a mais aquele. Você coloca a crase aí, fechando letra C. Quando cerca de 40% da população é imune a vetor. Vetor é masculino. O vetor, substantivo masculino. Não colocaremos a crase aí. Então, aqui, singular, plural, jamais utilizará. Singular, plural, jamais. Quem é imune a mais aquele, crase. E vetor substantivo masculino, jamais vai utilizar, exceto se você puder colocar a moda de ou a maneira de. Para reduzir a exposição das crianças à publicidade de alimentos, isso aí tinha no texto, né, num texto de interpretação, mas aí eu não trouxe aqui. A expressão a publicidade de alimentos pode ser substituída mantendo o acento grave por para reduzir a exposição das crianças à publicidade de alimentos. Então, ó, tá vendo? A publicidade que está aqui pode ser substituída mantendo o acento grave por a exposição das crianças às imagens negativas, plural, plural. Há conteúdo desnecessário? Gente, conteúdo é o conteúdo. Se é o conteúdo, é substantivo masculino. Crase proibida. Crase proibida. Há seus desenhos preferidos. Singular, plural, crase, nem a, pau. Viu como repete? Há regulamentos. Singular, plural, crase, nem a pau. Então, você só tem que marcar aí a letra A para reduzir a exposição das crianças às imagens negativas. Você tem plural com plural, e quem reduz a exposição, reduz a alguma coisa. Então, você precisa realmente aí da crase. Por isso, a resposta é a letra A. É tranquilo. Quando você vai vendo, vai fazendo, você percebe que tudo vai se repetindo. Então, uma mesma regra vai estar também presente nas outras, e assim sucessivamente. Aqui repetiu, né? Na hora deles fazerem lá a edição, acabou repetindo aqui, mas está tudo certo. Aqui, peraí. Vamos. A expressão alimentação adequada encontra-se ampliada com acento grave adequadamente empregado em alimentação adequada a preceitos nutricionais. Olha como as coisas vão se repetindo. A alimentação adequada à vontade dos indivíduos. A alimentação adequada às suas regras estabelecidas. A alimentação adequada às manifestações diversas. Muito tranquila. Singular, plural, crase nem a pau. Olha como repetiu. Singular, plural, você já sabe que a crase é proibida. E singular, plural. Olha que você já eliminou o quê? 3. Então, você só tem a letra B como a correta. A alimentação adequada à vontade. É a maneira de estar aí à vontade. Então, você tem justamente a resposta, que é a letra B. É a alimentação adequada à vontade. Igual quando a gente fala, fique à vontade, sinta-se à vontade. É a maneira que você pode se sentir à vontade. Como se você estivesse realmente numa linguagem formal em casa. Sinta-se à vontade, sinta-se bem. Então, você precisa ali dessa crase, dessa fusão. Reescrevendo o trecho, coordena as funções relacionadas à vida social, o emprego do acento
O emprego do acento grave é obrigatório em, obrigatório. Coordena as funções relacionadas às suas propriedades básicas. Coordena as funções relacionadas a mesmo tipo de característica. Coordena as funções relacionadas à integração individual. Coordena as funções relacionadas a determinações legais. Coordena as funções relacionadas à sua, singular, plural, crase nem a pau. Coordena as funções relacionadas a mesmo, o mesmo, masculino, mesmo, masculino, proibida. Coordena as funções relacionadas, quem é relacionado a. Então, você tem tanto a preposição quanto o artigo aqui, relacionado a mais a. Preposição mais artigo. Crase totalmente indicada. Ele quer o quê? Emprego do acento é obrigatório. Obrigatório é a letra C. Depois você vê de novo a mesma coisa se repetir. Coordena as funções relacionadas a determinações. Singular, plural, crase totalmente proibida. Então, a resposta aí, quem relaciona, relaciona a. Crase totalmente obrigatória. Letra C. Percebam, gente, que tudo ali, né, se repete, tudo vai se repetindo. Então, quando a gente estuda, gente, depois esse crase aí tira o acento. Tudo isso é extremamente importante, não somente na teoria, mas para entender que a língua portuguesa ela tem realmente essa continuidade, teoria prática, então as questões se repetem. Pode ser a banca que for, da mais fácil a mais difícil. Quando você treina, quando você realmente tem ali teu foco, o foco, né, de passar, de conseguir aprender, dá tudo certo. Tudo de bom aí para vocês, um grande beijo e até a próxima.